Fala, gente linda! Sarita, professora de biologia, e a gente vai falar hoje sobre o tecido muscular, um tecido amplamente distribuído no nosso corpo, ok? Vamos lá! Origem embrionária do tecido muscular é semelhante às do tecido conjuntivo, é origem mesodérmica, ok? Recapitulando, tecidos conjuntivos e tecido muscular, origem mesodérmica. Tecidos epiteliais podem ter origem nos 3 folhetos embrionários. E o tecido nervoso, a origem embrionária é ectodérmica, ok? Características gerais do tecido muscular: células alongadas. Eu tenho tanto as células fusiformes, que tem a ponta afinalada, quanto as células cilíndricas, de acordo com o tipo de tecido, tá? Caracterizado pela presença de muitas proteínas contráteis dentro das células, ok? Então, toda vez que você vê actina e miosina junto, eu estou falando de contração, eu estou falando de músculo, tecido muscular, ok? Porque a actina também é uma proteína amplamente presente no citoesqueleto da célula. Citoesqueleto da célula é lógico, né? Mas vamos lá. Então, a actina também ela está presente no citoesqueleto, tá? Mas quando ela vem em dupla com a miosina, eu estou falando de contração muscular. Estou falando de tecido muscular, ok? Bom, o tecido muscular, ele tem grandes funções do nosso corpo, que são movimentação e locomoção. Em união com o sistema esquelético, eu tenho a possibilidade de movimentação do corpo, movimentação de alavanca, locomoção, funcionamento de órgãos internos, nós vamos entender mais na musculatura lisa, contração é lógico, a gente está falando várias vezes aqui, tá? Mas tecido muscular, guardem que auxilia grandemente na movimentação do corpo, tanto na locomoção de um local para o outro, quanto na movimentação das estruturas que tem no nosso corpo, ok? Ele é classificado em 3 principais tipos: músculo liso, ou seja, tecido muscular liso ou não estriado, tá? Tecido muscular estriado cardíaco, adivinha o que ele forma? Coração. E o músculo, tecido muscular estriado esquelético, é o que está ligado ao esqueleto, tá? A gente vai falar a característica de cada um desses tecidos e é isso que mais aparece nas questões relacionadas ao tecido muscular, ok? Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, toda vez que a gente fala de tecido muscular, aparece a palavra fibra muscular. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que uma célula muscular é a mesma coisa que uma fibra muscular, ok? E que é a mesma coisa que um nome específico chamado de miócito. Uma coisa interessante também de falar sobre o tecido muscular é a nomenclatura, porque você vai encontrar várias estruturas com prefixo mio. Por exemplo, miocárdio, músculo do coração, mioglobina, proteína que armazena o oxigênio na musculatura, entendeu? Então, prefixo mio, muscular. Outro prefixo que vai aparecer pra gente é o prefixo sarco, tá? Tanto que algumas estruturas dessa célula muscular terão esses nomes modificados, entendeu? Só para você entender. Plasmalema, que é a mesma coisa de membrana plasmática, no caso do tecido muscular, das células musculares, é chamada de sarcoplasma, ok? Sarcolema, sarcoplasma é o citoplasma, perdão. Sarcolema é a membrana plasmática, sarcoplasma é o citoplasma da célula muscular.
E o retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso da célula muscular, que tem a responsabilidade aí de armazenar os íons cálcio. Mas a gente vai falar já já deles. Tá? Então, o prefixo sarco pode aparecer várias vezes em alguns textos, em algumas estruturas que eu tenho dentro da célula do tecido muscular. Então, ele tem essas peculiaridades, tá? Vamos lá. De acordo com a classificação, é importante vocês prestarem atenção nas diferenças, porque a maioria das questões são baseadas nestas diferenças entre os 3 tipos de tecidos musculares, ok? Vamos lá. Tecido muscular liso, ou também chamado de não estriado, justamente por não conter estrias aparentes. As células têm formato fusiforme, ou seja, afinalada nas pontas. Tem núcleo único e central, tá? A contração da musculatura lisa, ela é fraca e involuntária. Fraca porque ela não tem aquela contração vigorosa, é aquela contração lenta, vocês podem encontrar como lenta também, aquela contração lenta e de forma involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade. Tá? Ela acontece independente do que eu estou pensando. Eu quero que o meu estômago mexa. Não quero, isso não acontece. Tá? Bom, sem estrias, onde que eu encontro o tecido muscular liso? Envolvendo a maioria das minhas vísceras, envolvendo meus vasos sanguíneos, envolvendo o meu sistema digestório. Tá? Porque se a gente parar para pensar, a nossa digestão começa na boca, só que ela passa por todo o tubo digestório, que é um tubo muito comprido. Se a gente for esticar tudo, é um tubo muito comprido. E isso tudo passa por conta de uma movimentação da musculatura lisa que existe ao redor de todo o trato digestório. Entendeu? Esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos. No caso do sistema digestório tem um nome específico que a gente utiliza, porém acontece por conta da musculatura lisa, que é involuntário, ou seja, a partir do momento que a gente engole, a gente pode fazer o que for, o alimento vai seguir o caminho dele por conta dessas contrações, que também existem nos nossos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias, que tem esse poder de contração. Mas não é uma contração vigorosa, lembrando disso, é uma contração lenta, ok? Tecido muscular estriado cardíaco. Gente, estriado significa que eu tenho estrias aparentes. Aqui eu tenho uma célula da musculatura estriada cardíaca, tá? Ela é chamada de estriado justamente por conta dessas estrias que são bem aparentes, e a gente vai falar um pouquinho mais dessas estrias quando a gente estiver falando de tecido muscular estriado esquelético, tá? Bom, as células do tecido estriado cardíaco são cilíndricas, não são fusiformes, são cilíndricas, ok? E estriadas, beleza? Em relação ao número de núcleos, podem ter no máximo 2 núcleos mais centrais, ok? Eles estão mais centrais dentro da célula. 1 ou 2 núcleos, ou seja, elas podem ser mono ou binucleadas, ok? Contração do tecido estriado, do tecido muscular estriado cardíaco é rápida, ou seja, rápida, vigorosa, forte, você pode encontrar com esses termos, e também involuntária. Eu costumo brincar, graças a Deus, porque o músculo estriado cardíaco forma o nosso coração, então que bom que ele bate sem eu ficar pensando nisso, ok? Vamos lá, então, tecido muscular estriado cardíaco, eu acabei de falar, onde nós vamos encontrar formando o nosso coração,
tá? Uma característica peculiar do tecido muscular estriado cardíaco são estruturas chamadas de discos intercalares. Ok? Os discos intercalares, eles estão entre as células do tecido, ok? Entre as células do tecido, e eles têm uma função muito grande de união dessas células, tá? São estruturas que mantêm as células musculares do coração aderidas firmemente umas às outras. E isso garante uma sincronicidade na hora da contração, tá? Lembrando que o músculo cardíaco, ele é um músculo que necessita ter uma contração vigorosa, uma contração forte e ritmada. Lógico que esse ritmo, ele é indicado, ele é ditado pelo nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, sem nenhum tipo de controle nosso, ok? Bom, e esses discos intercalares, por deixarem as células mais unidas umas às outras, garante uma sincronia dessa contração, fazendo com que essa contração seja mais perfeita e mais ritmada possível, tá? Que é uma característica imprescindível para a nossa contração do coração, ok? A gente vai falar agora do tecido muscular estriado esquelético. Para falar do tecido muscular estriado esquelético, é o ideal a gente aguardar que ele está ligado ao esqueleto. É para a gente lembrar onde a gente encontra esse tipo de tecido muscular, ok? Estriado esquelético ligado ao esqueleto. Também são células cilíndricas e estriadas, o próprio nome já diz, tá? Só que a diferença maior aqui é que as células do tecido muscular estriados esqueléticos são polinucleadas, tá? E os núcleos se encontram na periferia da célula. O tecido muscular estriado esquelético, ele tem uma organização bem específica, bem determinada e bem importante para a funcionalidade dele, ok? Então, células cilíndricas estriadas, polinucleadas com os núcleos na periferia da célula, contração rápida, vigorosa e voluntária. O único tecido muscular de contração voluntária é o estriado esquelético, tá? O único tecido de contração voluntária que a gente tem controle sobre essa contração, ok? Vamos lá. A organização do tecido muscular estriado esquelético, ela acontece mais ou menos com esse esquema daqui, tá? Aqui eu teria um músculo que eu cortei foi ótima, né? Um músculo cortado aqui, em que eu tenho a membrana mais externa, aqui envolve todo o músculo como a gente conhece, tá? Que é chamada de epimísio, ok? Bom, as células musculares, elas são alongadas, tá? Então elas são organizadas em feixes, como se eu pegasse um copo e enchesse de caneta e formasse um feixe. Esse feixe que está aqui em laranja, que eu vou circular aqui, ele é envolvido por uma outra membrana chamada de perimísio, tá? E as células estão ali dentro, que seria cada canetinha. A membrana plasmática dessas células seria o que a gente chama de endomísio, tá? É só para vocês perceberem a organização. É como se eu tivesse várias canetas dentro de um copo e eu colocasse vários copos juntos formando o músculo. Ó, várias canetinhas dentro de um copo, vários copos juntos formando o músculo. Ok? Essa é a organização básica de um músculo estriado esquelético. Ok? Vamos lá. Dentro ainda dessas células, bem organizado ainda, eu tenho o que a gente chama de miofibrilas. Ou seja, dentro da fibra muscular, como se eu estivesse dentro da fibra muscular, eu tenho nessa organização aqui, ó, nesse interior aqui, várias
miofibrilas, que seriam como longos filamentos de unidades de contração, tá? Como se eu tivesse vários fiozinhos dentro da caneta, ok? Bom, a miofibrila, ela é uma sequência, tá? Com vários sarcômeros, palavra que aparece bastante no tecido muscular, tá? Sarcômero é a unidade da contração muscular, tá? Toda vez que falar sarcômero, é a unidade da contração muscular. Por quê? Porque é dentro do sarcômero que eu tenho toda a maquinaria que vai fazer o encurtamento desse músculo. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero falar. Nota o seguinte, que aqui eu tenho minha célula estriada. Eu tenho uma bandinha aqui, ó, a laranjinha e a outra verdinha, tá? E ela é estriada, ela tem esse aspecto de estriada justamente por conta da presença destes sarcômeros, tá? Em que quando nós vemos as miofibrilas, que são várias, elas estão dispostas paralelamente e a gente sempre vê esse desenho aqui, ó. Uma banda de uma cor, outra banda de outra cor, uma banda de uma cor, outra banda de outra cor. E isso vai seguindo, tá? Uma miofibrila seriam vários sarcômeros, um ao lado do outro, ok? Vamos lá. O sarcômero, ele é delimitado, tá? O tamanho do sarcômero, ele é delimitado por duas linhas Z, tá? Nota, eu fiz a linha Z até um pouquinho mais gordinha aqui. Então, ele é delimitado por duas linhas Z, ou seja, o sarcômero é isso daqui, tá? E é no sarcômero que eu tenho as duas proteínas contráteis que você vai sempre ouvir falar, que é a actina e miosina. Sendo que a actina são filamentos finos que geralmente não, eles estão ligados à linha Z, ou seja, esses em laranja são a actina e a miosina, filamentos grossos que estão aqui no meio, miosina, tá? A interação dessas duas proteínas, a interação entre a actina e a miosina é a que vai descrever a contração muscular, tá? Vamos lá. O que acontece? Entre a actina e a miosina, eu tenho uma estrutura chamada complexo troponina-tropomiosina, tá? Então, entre a actina e a miosina, eu tenho uma estrutura que atrapalha essa interação, ok? Somente essa estrutura sai do caminho quando eu tenho a liberação de íons cálcio. Então, vamos lá na contração muscular, tá? Vamos falar. O estímulo nervoso chegou à célula muscular, ok? Esse estímulo nervoso vai incentivar, vai abrir, na verdade, os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático. Lembra lá que o retículo sarcoplasmático, eu estou me referindo ao retículo endoplasmático liso da célula muscular, ok? Então, o sistema nervoso manda o estímulo, esse estímulo vai abrir os canais de cálcio deste retículo sarcoplasmático, liberando íons cálcio no citoplasma. Beleza. Esses íons cálcio, eles vão se ligar a esse complexo troponina-tropomiosina, mudando essa conformação. Quando muda essa conformação, esse complexo sai do meio, né? Sai do caminho entre actina e miosina, permitindo que essas proteínas interajam, simulando um deslizamento. Tá? Então, o que vai acontecer é que o sarcômero está aqui bonitinho, quando eu tenho a liberação de íons cálcio, o cálcio vai retirar, né? Vai se ligar ao complexo troponina-tropomiosina, fazendo com que haja o quê? Um encurtamento desse sarcômero por conta da interação da actina e da miosina. Tá? Bom, acabou na hora do relaxamento, esses íons cálcio por transporte ativo são levados novamente ao retículo sarcoplasmático, fazendo com que o complexo troponina-tropomiosina volte à conformação original, impedindo a interação da actina e da miosina. Tá? O que acontece aqui é o seguinte, actina e miosina bonitinha, deixa eu pegar um giz branco, actina, miosina bonitinha, sem interação, com a presença dos íons
cálcio, complexo troponina, tropomiosina sai de perto e elas têm a possibilidade de interação encurtando este sarcômero. Então, a contração muscular acontece pelo encurtamento do sarcômero, ou seja, as duas linhas Z que tinham uma distância, agora tem uma distância menor, tá? Nota que aqui eu tenho uma distância e encurtei por conta da interação das duas proteínas contráteis. Ok? Bom, sarcômero encurtado, músculo contraído. Só que aqui eu botei um sarcômero, tá? O que acontece é que pro lado de cá eu tenho outros sarcômeros que também receberam esse estímulo e pro lado de lá eu também tenho outros sarcômeros que também receberam esse estímulo. Ou seja, todas as miofibrilas são encurtadas, encurtando o músculo no geral, contração muscular, ok? Então é assim que acontece a contração, sarcômero relaxado, sarcômero contraído. Nota a diferença dos tamanhos, a distância entre as linhas Z. Sarcômero relaxado, distância entre linhas Z maior do que o sarcômero contraído, ok? Vamos lá. Prontinho. Então tá. Lembrando que isso acontece pela presença de íons cálcio. Olha aí o cálcio novamente, a importância do cálcio no nosso corpo. É muito legal a gente falar, quando a gente está falando de outros sistemas, da presença dos sais minerais, vitaminas e alguns outros compostos, porque a gente vê na prática o que está acontecendo, a importância desses sais, a importância dessas estruturas, desses compostos, né? Não somente os sais, ok? Então, a contração muscular, ok. Vamos lá. Bom, a organização em miofibrilas dentro da célula muscular esquelética, ela faz com que a célula tenha um citoplasma diferenciado, ok? Então, um sistema que existe para uma eficaz contração muscular é o que a gente chama de sistema T, tá? Porque dentro da fibra muscular, a membrana plasmática faz como se fossem vários tubinhos, tá? Que faz com que a propagação do impulso nervoso seja mais uniforme em toda a fibra, não é fibra nervosa não, gente, em toda a fibra muscular, ok? Então, os sistemas T são tubinhos, tubículos, né? Que são projeções da membrana plasmática que auxiliam na uniformidade do estímulo nervoso. Para quê? Para liberar os íons cálcio de uma maneira uniforme, para que haja sincronia na contração, tá? Ok. Tipos de fibras do tecido muscular estriado esquelético. Aparece bastante nas questões, tá? Eu tenho dois tipos, que vocês vão ver mais, fibra branca e fibra vermelha, tá? Fibra branca seria a do tipo 2 e a fibra vermelha do tipo 1. Por quê? A fibra do tipo 1 é uma fibra de contração lenta e repetitiva, ok? Lenta e repetitiva, caracterizando quem? Um atleta de maratona, ok? É uma fibra que contém muita mioglobina, que é uma proteína capaz de armazenar o oxigênio. Se eu tenho muito oxigênio, para a respiração celular, eu tenho muita mitocôndria. Então, muita mioglobina, muita mitocôndria, muita respiração celular. Metabolismo aeróbio, muita mitocôndria, lembre disso, ok? Para um maratonista, o maratonista, ele tem as fibras vermelhas muito melhores desenvolvidas. Todos nós temos as duas fibras, ok? Temos os dois tipos de fibras que são definidos principalmente geneticamente, ok? Vamos lá. Fibra tipo 2 são contrações rápidas, explosivas, com pouca mioglobina, ou seja, menos metabolismo aeróbico, porém são fibras que têm a capacidade de realizar a fermentação. A fermentação lática, tá? Neste caso,
quando a pessoa tem a predominância de fibras do tipo 2 ou fibras brancas, por quê? Porque tem menos mioglobina, menos a coloração vermelha, tá? Ou seja, elas não são brancas, elas são vermelho clarinho, tá? Esse tipo de fibra favorece quem faz esportes de explosão, ou seja, aqueles esportes 100 metros, aqueles esportes principalmente de atletismo que são esportes rápidos de explosão e exigem muito do atleta de uma vez só, não é uma coisa repetitiva, ok? Bom, uma coisa que é interessante de falar da musculatura estriada esquelética é que um músculo, quando ele é estimulado, uma célula, quando é estimulada, ela não tem mais ou menos contração. Quando tem aquela contração vigorosa, não é porque a célula se contraiu mais, não é porque o sarcômero se contraiu mais ou menos, não. O que acontece é que o poder de contração de uma célula muscular não é o mesmo, tá? A diferença entre uma contração vigorosa e uma contração mais fraca, quando a gente fala de malhação ou alguma coisa desse tipo, é a quantidade de células estimuladas a se contrair. Ou seja, quando eu tenho uma contração vigorosa, não é que meu músculo, não é que minhas células se contraem mais, é que eu tenho um maior número de células se contraindo, ok? Então, tecido muscular, se liguem nos 3 tipos de tecido, nas principais diferenças entre eles, ok? Beijo pra vocês. E aí, gostou da aula? Então se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilhe com os amigos. E saiba que lá no portal do Assimila tem muito mais aulas, exercícios, simulados e tudo que você precisa para se dar bem no Enem. Acesse lá assimila.com.br. A gente se vê!